Olá a todos, nós vamos conversar hoje sobre Lucas 23, 42, 43, sobre se Jesus foi para o céu na presença do Pai no mesmo dia que morreu, e se ele levou com ele o ladrão junto com ele, o bom ladrão, que pediu para estar com ele no paraíso. O texto diz assim: então disse Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Nova tradução na linguagem de hoje. Quer dizer, quando Jesus morreu, para onde o corpo dele foi? A sepultura. E para onde a alma dele foi? Para o inferno. Não. Jesus nunca foi no inferno. Nunca esteve no inferno. Nunca entrou no inferno. Ele criou o inferno, é dono do inferno, tem as chaves do inferno, é senhor do inferno, mas nunca desceu no inferno, nunca entrou no inferno. Ele disse, em verdade vos digo que hoje estará comigo. No inferno? No paraíso. Ladrão, perdoado. Quando morreu, o corpo foi enterrado. A alma entrou no céu. Vamos analisar o que disse o pastor. Jesus, depois que morreu, primeiro, o corpo dele foi para a sepultura. Segundo, ele nunca foi para o inferno. Terceiro, ele foi direto para o céu ou paraíso. Quarto, o bom ladrão, depois de morrer, seguiu o mesmo caminho. O pastor, durante o discurso, diz que Cristo criou o inferno e que tem as chaves do inferno. Perguntas difíceis de responder, de Elias Soares. Volume 3, na página 208. Muitos, no afã de exaltar a obra de Cristo, chegam ao exagero de dizer que Cristo desceu ao inferno entre a sua morte e a ressurreição. Lutou com o diabo e tomou a chave do inferno em suas mãos. Apocalipse 1,18. A palavra-chave aqui nessa passagem jamais pode ser entendida no sentido literal, mas apenas figurado, pois não existe, biblicamente falando, uma chave com a qual você pode abrir ou fechar o inferno. Na verdade, o que Jesus venceu foi a morte, que não o pôde reter na sepultura. Qual é o primeiro erro que muitos pastores evangélicos cometem? É que Jesus não criou inferno nenhum. O inferno é o equivalente à sepultura, que significa morte. Dizer que Jesus criou o inferno é o mesmo dizer que Jesus provocou a morte. Quem provocou a morte foi o nosso pai Adão no paraíso, que pecou contra Deus, e o resultado disso que herdamos, como descendentes de Adão, a morte provocada pelo pecado. Outra coisa que os pastores costumam também dizer é que Jesus nunca foi para o inferno. Aqui eu tenho um site católico, Bíblia Prazer da Palavra. Israel Belo de Azevedo, Prazer da Palavra. Aqui fala sobre o credo apostólico da oração do creio, que na verdade é uma confissão de fé. Aí diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí vai, morto e sepultado. Sepultado aonde? Desceu ao inferno. Então, ao contrário do que o pastor está dizendo no vídeo, Jesus desceu sim ao inferno. Mas o que é esse inferno? É o que está mostrando aqui. Se ele foi sepultado e desceu ao inferno, inferno é o mesmo que sepultura. Então, Jesus esteve no inferno? Para a Igreja Católica, sim. Uma conversa num site sobre religião, Vaticano decreta o fim do limbo para não batizados. Otávio diz assim, a alma de Jesus separada do corpo esteve no limbo para anunciar aos que antecederam a nova aliança a notícia de sua libertação. Isso podemos ver na tradução do Centro Bíblico Católico, Ave Maria, na página 1545. Aí o Otávio pergunta para um católico, Jesus esteve no limbo? M. Limba responde assim, dá risada, né? KK, só se foi antes do Papa Ratzinger abolir o limbo. Sim, Jesus foi para o limbo, mas não foi mais, né? O Papa Bento XVI aboliu o limbo. O conceito de seio de Abraão, que muitos dizem que os mortos esperam no seio de Abraão, que esse está no meio de um abismo entre o lugar de tormento, que seria o inferno de fogo, e o céu, que seria o paraíso, que os mortos estão no meio aqui, que seria o Tártaro, o abismo, onde eles estariam aguardando Jesus levá-los para o céu. Mas a Igreja Católica aceita esse ensino como oficial, vamos ver. O seio de Abraão é um lugar real para a Igreja Católica. A Bíblia de Jerusalém, na nota de Lucas 16:19, diz assim, o mau, rico e o pobre Lázaro. História, parábola, sem qualquer nexo histórico. O site Significados diz sobre parábola. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem fazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo. Assim, é um lugar que simboliza situações espirituais, não é um lugar literal. Também recomendo o meu vídeo, O Rico e o Lázaro, parábola ou história real. Papa Francisco, ele
vem dizendo nos canais de televisão que o inferno é uma condição de total vazio. O que realmente aconteceu com Jesus ao ir para o inferno, se o inferno é uma condição de vazio. Agora observe o comentário de um católico ao falar sobre o que o Papa Francisco vem dizendo. E observem que ele confunde inferno com guiena. Portanto, então, o mal, ele é uma realidade de não existência, de não ser. O mal é uma desviação. O mal, ele nada mais é do que a consequência da liberdade do homem em poder escolher e não escolher, de dizer sim ou não. De não existência, de não ser. De não existência, de não ser. Aqui no site de grego, em João 3,16, a palavra apolemi, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil, matar, declarar que alguém deve ser entregue à morte, condenar ou entregar à miséria eterna no inferno. Muitos dicionários continuam dizendo que o lugar aonde os maus serão punidos eternamente é o inferno, mas isso está errado. Na verdade, o Papa estava falando de inferno como sepultura, não inferno como guiena. Olha só a confusão, meus amigos, meus irmãos. Estabelecido esse entendimento que inferno é sepultura, aqui a Bíblia King James, 1611, na página 306 diz assim: mas em que condição fica uma pessoa morta na crença do cristianismo original? Para os verdadeiros cristãos não existe a separação de corpo e alma. A pessoa pode existir com vida somente de toda a alma, pois a alma representa a pessoa como ser integral. Aqui na revista Veja, Crer em Deus, de 1997, na página 102, como alma e espírito não se separam na morte, o ser vivente morre por completo. É um estado em que se está presente numa totalidade, um não lugar, como explica o bispo da Igreja Católica Frei Boaventura Kloppenberg. Olha que interessante. A totalidade do ser vai para o inferno, para a sepultura, que é um não lugar, exatamente como o Papa está dizendo. O não lugar é um vazio total. Aqui é a Bíblia do Peregrino, editora Paulus, numa nota sobre 1 Coríntios 15, 18. O não lugar quer dizer que os que morrem vão deixar de existir, simplesmente não ser. Mais uma vez, o não ser aqui está ligado também ao inferno, mas não tem nada a ver com o tormento dos maus, ok? O inferno não é a guiena. A guiena é o lugar onde os maus não têm permissão de ressurreição. No dicionário teológico Claudio Honor Correia de Andrade, da CPAD, no verbete nada, diz assim: em graus e sentidos diversos, é aquilo que se opõe ao ser. O nada é o não ser. Aqui de novo está se referindo à pessoa como um todo. Então, a pessoa na condição de inferno ou sepultamento, ela não está em lugar algum. Ela está numa condição de nada, ou na condição, como diz o Papa, uma condição de total vazio. Lembrando o que disse o pastor no vídeo, Jesus foi direto para o céu ou paraíso. Ele não foi para a sepultura e nem para o inferno. O que foi para a sepultura foi somente o corpo dele. Então vamos ver. Vamos comparar o texto de Lucas 23, 43, em 3 traduções. Nova versão internacional. Hoje você estará comigo no paraíso. Edição pastoral católica. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E a tradução do Novo Mundo. Deveras, eu te digo hoje. 2 pontos. Estarás comigo no paraíso. É interessante o que Jesus disse após a sua ressurreição em João 20:17 aos seus seguidores. Para de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Teólogos dizem que este ainda não subir se refere somente ao corpo de Jesus, e que ele subiu antes como uma alma desencarnada. Na verdade, a Bíblia não mente que Jesus permaneceu na terra por 40 dias, e então subiu para o Pai que o enviara. Atos 1:3 e 9-11. A imagem acima é uma reprodução de um dos melhores textos gregos do Novo Testamento, o Vaticanus 1209, do 4º século. Observe que no texto grego há um ponto não antes da palavra semelhão, dia, mas depois desta. Assim, cristãos lá da época primitiva do cristianismo já traduziam igual a Testemunha de Jeová. Esta é a obra de Vicente Rotti. Ele era luterano. A Critical Emphatic Paraphrase of the New Testament, 1960. O Sr. Rotti, que era luterano, diz assim: eu, ao malfeitor que foi amável, Jesus disse: em verdade, a te digo hoje, vírgula, com eles estarás no paraíso.
O paraíso tem a ver com a terra, não está no céu. A fim de cumprir Mateus 12:40, nosso Salvador ficaria inativo por 72 horas, ou 3 dias e 3 noites. Diz assim: a promessa foi feita naquele dia, mas a recompensa ainda será no futuro. Então, para o luterano Sr. Hott, a tradução correta deve conter uma pausa no texto, como uma vírgula, porque Jesus, ele não poderia fazer nada lá, nem conversar, nem ouvir alguém. Ele deveria ficar nessa condição de inatividade por 3 dias, para que se cumprisse a profecia, exatamente como está dizendo o Papa da Igreja Católica, que este inferno onde Jesus esteve é uma condição de total vazio. Importante também dizer que a palavra grega koimeterio é o lugar da sepultura onde os mortos se encontram inativos sem nenhuma atividade. Aqui no dicionário grego-português de Isidro Pereira, editora Central Gospel de 2013, diz sobre a palavra cemitério: adormecer, fazer dormir, entregar a paz do túmulo, fazer morrer, juntar-se a alguém no túmulo. Neste livro vendido para católicos, Vida e Destino de Jesus de Nazaré, de Daniel Marguerat, editora Vozes, na página 284, formato PDF, foi somente o corpo de Jesus que morreu e foi para o túmulo, ou ele morreu por inteiro? Se o túmulo foi milagrosamente aberto, é porque Deus estava agindo para reabilitar a memória de Jesus. Jesus realmente morreu, sem ser elevado ao céu em vida. Quando Margaret diz que Deus estava reabilitando a memória de Jesus, quer dizer que alma e corpo não se separam. Jesus não desencarnou do seu corpo. Ele só pode ter a sua memória reconstituída ao seu ser depois que ele voltou completamente da morte. Muitos tradutores, tentando modificar o que ensina a Bíblia, estão inserindo palavras que não estão no texto bíblico. Por exemplo, aqui na Bíblia, os Gideões Internacionais, o grupo evangélico que prega no mundo todo, esta é a Bíblia deles. Note que a palavra que foi inserida ao texto para tentar provar que Jesus foi ao céu no mesmo dia. Assim, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No site protestante mais relevante, Perguntas Bíblicas Acervo Completo, eu te digo hoje que comigo estarás no paraíso. Pontuação. Nos manuscritos originais, como no texto de Lucas 23:43, não havia pontuação como hoje, nem tinha o que, partícula que complica o entendimento do texto. Os textos eram escritos sem pontuação, geralmente com as palavras todas ligadas. Assim, já transliterado, as palavras ficavam todas juntas, como mostra aqui. E esse que, como mostra nas Bíblias evangélicas, não está presente no texto. Como eu disse, isso é para forçar doutrina para dentro do texto bíblico. Então, Jesus foi ao paraíso terreno com o bom ladrão no mesmo dia? Também não. Aqui na Bíblia Shede, editora Vida Nova, na nota de Lucas 23:43, diz assim: comigo no paraíso, isto é, compartilhando o lugar e a condição de bem-aventurança celestial daqueles que morrem no Senhor, até a ressurreição. A ressurreição começou no mesmo dia? Não. Jesus esteve morto por 3 dias. Ele não ressuscitou no mesmo dia. Veja que interessante o que diz a revista Veja, O Poder da Ressurreição, de 15 de abril de 2015. Jesus não morreu e permaneceu vivo no céu, inferno ou limbo? Não. Na página 10 diz assim: nesse domingo, dia 5, os cristãos comemoram a Páscoa, a ressurreição de Jesus, 3 dias depois da sua crucificação, como narra o Novo Testamento. E diz aqui embaixo, a volta à vida do Filho de Deus. Então, Jesus não poderia ter ido para lugar nenhum sem antes voltar a viver na ressurreição. Desta maneira, a promessa de Jesus é a seguinte, como está em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, ainda no futuro, haverá ressurreição daqueles que se encontram no inferno, daqueles que se encontram no Hades. Então, onde se encontrará o bom ladrão que recebeu a promessa de Jesus? Lucas 23:43. O paraíso do ladrão é o céu? Não. É a ressurreição dele na nova terra. Esta obra é o novo comentário da Bíblia, Vida Nova, de F. Davidson. Diz assim: no paraíso é usado por Jesus não para descrever um estado intermediário. Então não tem nada de outra dimensão ou um lugar onde Jesus foi resgatar os mortos.
Bem, é simplesmente a sepultura, o lugar vazio, como inferno, o lugar de inatividade total. Esta é a obra Comentário Bíblico Moody, Editora Batista, 2019. Paraíso é um antigo termo persa usado em relação a um parque, jardim ou lugar muito bonito. A Bíblia, Notas da Bíblia de Estudo NVI, Editora Vida. Paraíso, na Septuaginta, a palavra designa um jardim ou floresta. Assim, não haverá florestas no céu, na morada de Deus. Florestas e jardins será mesmo na terra. E Notas da Reina Valera, de 1995. Paraíso, palavra aplicada primeiro ao jardim do Éden, como mostra Gênesis 2:8, 3:24. O que muitas pessoas não prestam atenção no pedido do bom ladrão é que ele não disse para Jesus: lembre-se de mim quando fores para o céu. Veja o que ele disse. E prosseguiu dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse reino, ele vai acontecer durante os 1000 anos de reinado celestial do Filho de Deus sobre a terra, no tempo que ele fará o julgamento dos vivos e daqueles que vão ressuscitar dos mortos. Esses 1000 anos ainda serão no futuro. E por último, como o pastor disse no vídeo, o bom ladrão, depois de morrer, seguiu o mesmo caminho de Jesus. Isto é, a sua alma também subiu direto para o céu, deixando o seu corpo na sepultura. Será mesmo que a alma de uma pessoa morta pode subir para o céu, saindo do corpo? Esta é a obra Perguntas e Respostas da Bíblia de Estudo de Norman Geisler e Thomas Hoare. Diz assim na página 632 e 633. Entretanto, o homem é diferente, pois sua alma se dirige para cima. Mas do que o texto da Bíblia está falando? Está falando de alma ou de outra coisa? Falando sobre o texto de Eclesiastes 3:21, que diz assim: o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima. Aqui está falando do fôlego, não alma. Fôlego é espírito como força vital. A alma nunca vai para cima quando morre, porque a pessoa morre por completo. Nada na pessoa, alma, continua vivendo depois da morte. O que vai para cima é o fôlego de vida como sopro vital ou energia de vida espírita. Para inaugurar a ressurreição celestial, Jesus precisava voltar a viver dos mortos. Este é o comentário Matthew Henry, Novo Testamento de CPAD, de 2015. Por esta aliança de graça temos que compreender que Jesus Cristo morreu para abrir o céu a todos os crentes penitentes e obedientes. Na Bíblia Sagrada Ecumênica Católica Barça, na página 88, diz: ninguém poderia entrar no santuário do céu até que Cristo, nosso sumo sacerdote, o abrisse por seu sacrifício perfeitíssimo do Gólgota, seguido da sua ressurreição e ascensão. Confira Hebreus 9, 6 a 12. Assim, confirma-se que Jesus não foi a nenhum lugar nos dias em que esteve morto. Não foi para o limbo, nem para o céu, e nem para nenhum outro lugar. Ele esteve em condição de sepultamento, enquanto aguardava Deus, o Pai dele, ressuscitar ele dos mortos. Muitos pastores evangélicos também dizem que Jesus desencarnou, assim como acontece no Espiritismo, e que foi ao paraíso do céu. Esse paraíso seria o terceiro céu de Paulo. Mas o que diz a Bíblia? Segundo Coríntios 12, 2, Paulo recebeu visões e revelações do Senhor. Devo continuar mergulhando, embora isso não valha nada. Agora eu vou falar das visões e revelações que tenho recebido do Senhor. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo. Deus o sabe. Então Paulo não está dizendo o que realmente aconteceu, mas que ele sair do corpo dele, ele sabia que não era possível. Primeiro, Paulo não tinha um conceito espírita a respeito da alma. Ele não acreditava em viagens astrais ou viagem astral, como acreditam os místicos. E segundo, ele está falando que era uma visão. Assim, o texto é claro, ele não esteve literalmente num céu espiritual. Para finalizar, voltando aqui no comentário de Daniel Mercury, quando ele diz que os mortos terão as suas memórias reabilitadas, como Deus, o Senhor Jeová, fará isso? Ele fará exatamente como fez Jesus, ao devolver a memória dele na sua ressurreição. No meu livro A Visão do Céu e da Terra, na página 230, eu explico como isso acontece. Para a pessoa morta viver, terá que ressuscitar. E essa pessoa que deixou de existir ficou somente na memória de Deus. E se for da vontade dele, poderá trazê-la de volta à vida. Cientificamente falando, a ressurreição é sim possível se um ser poderoso unir corpo, físico e espiritual, mais espírito, a força da vida e mais a memória do ente falecido, que será virtualizada no corpo ressurreto, quer seja físico, terreno ou espiritual, celestial.
que foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.